Fala galerinha, beleza? Aula 2, falando sobre produtos notáveis, eu vou disponibilizar o PDF lá no grupo, beleza? Tem 10 questõezinhas, as questões variam, umas são fáceis, outras são medianas, algumas um pouco mais complexas, tranquilo? Mas com o que eu vou passar aqui, com a parte teórica, vocês têm condições de resolver todas que estão na listinha, tranquilo? Então vamos começar sem mais delongas. Então, só para vocês se ligarem, segundo tópico aí, produtos notáveis. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, vamos começar pelo produto notável mais comum. Qual é o produto notável mais comum? Esse carinha aqui, ó. A mais B ao quadrado. Ele se chama quadrado da soma, beleza? O que acontece, gente? É muito comum os alunos fazerem isso aqui, ó. É muito comum. Isso está errado, porque vocês confundem lá com a propriedade de potência, que quando você tem A vezes B, tem duas bases diferentes, mas elevado ao mesmo expoente, o expoente fica para as duas bases. Então vai ficar A quadrado vezes B quadrado. Mas aqui é uma multiplicação, aqui é uma soma. Quando é uma soma, isso aqui se chama... Isso aqui, né, é a minha base, aqui também é a minha base. Só que eu tenho bases diferentes. Isso aqui é como se fosse uma única base, um único número só somando, beleza? Tranquilo. Então, isso aqui, ó, é diferente, tá? Ó. A quadrado mais B quadrado é diferente disso aqui. Não são iguais, beleza? Cuidado com isso que a galera erra demais. Então, beleza. Então, como é que fica isso aqui? Eu tenho ó, A mais B ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar A mais B vezes A mais B. Beleza? Estou aplicando a definição lá de potência. Estou repetindo a minha base duas vezes. Aí eu posso fazer o quê? Ó? A com B. Então vai ficar A quadrado mais AB. Daí eu posso fazer o quê? Ó? B com A e B com B. Daí vai ficar o quê? Ó? BA mais B quadrado. A quadrado, vou repetir, esse carinha. AB somado com BA, eu posso juntar. Ué, aqui são diferentes, não. Só está trocada a ordem, beleza? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 significa a mesma coisa. Eu mudei a ordem aqui dos fatores, mas o produto é o mesmo. Então aqui eu vou colocar AB, só para ficar na sequência. Então AB com AB, 2AB. Mais B quadrado. Pronto. Então o quadrado da soma é comum você ver em enunciados as pessoas falando que é o quê? Quadrado do primeiro mais duas vezes primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. É muito comum as pessoas falarem isso, tá? Ao invés de fazer esse processo todo, porque isso aqui tá como se estivesse na veia, é uma tatuagem, beleza? Então a galera tem que saber isso logo de cara, para não perder tempo, para não perder espaço. Então isso aqui já é como se fosse o esqueleto, né? O cara tem que ter o esqueleto aí para gravar, memorizar os outros que não são tão comuns. Beleza? Então tá aí. Quadrado da soma. Se eu não gravar, professor, você faz esse processinho aqui. E o quadrado da diferença? É isso aqui. Então vai ser A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Então, quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais o segundo quadrado. Quadrado da soma, quadrado da diferença. Beleza? E aí tem um que é muito utilizado também, produto da soma pela diferença. Então, tá aqui. Esse aqui é muito usado também, beleza? Isso aqui é usado em toda a matemática, desde o básico até o ensino superior, beleza? Quando estuda limite, quando estuda essas coisas, tá? Vamos lá. Galera, isso aqui como é que funciona? Eu tenho A quadrado menos B quadrado, eu posso escrever
dessa seguinte forma. A mais B que multiplica A menos B. Ó, o produto da soma pela diferença. Tá vendo? Então, eu posso escrever dessa maneira ou dessa maneira. Pô, mas para quê? Isso me facilita em quê? Não sei, depende de como o exercício vai proceder. De repente, é mais viável eu escrever dessa forma ou dessa. Aí depende muito de como eu estou trabalhando, de como é o exercício. Beleza? E aí, se você repara que se você desenvolver, ó, A vezes A quadrado. A vezes B menos AB. Então, B vezes A mais AB. Vou colocar assim nessa ordem. B vezes B menos B quadrado. Então, cancela esse menos AB com esse AB aqui. E aí sobra quem? A quadrado menos B quadrado. Justamente o que eu tinha colocado aqui. Então, tanto faz eu escrever dessa forma ou dessa forma. Beleza? Produto da soma pela diferença. Grava isso. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Agora eu vou apagar para a gente ver outros. E para dar espaço, né? Vamos lá. A gente vai comentar agora do cubo da soma. Cubo da soma. Ó, cubo da soma e diferença também. Ou pode ser cubo da soma ou cubo da diferença. Beleza? E aí, vocês já devem estar imaginando que é mais ou menos isso aqui, né? Pô, professor, eu tenho que gravar isso. Eu sabia quando eu estudava, né? Não que eu não estude agora, mas quando eu fazia o cursinho lá e tal, eu sabia o quadrado da soma, o quadrado da diferença, mas no cubo eu me pegava. Depois que mais pra frente eu comecei a estudar binômio de Newton e tal, e aí você percebe que tem uma sequência muito lógica, você acaba que memoriza, porque eu sou muito ruim de memória. Então eu tinha que entender o processo mesmo. E até hoje, assim, mas de tanto que tu faz, você é tão repetitivo que você acaba memorizando, não tem jeito. Mas se você tem dificuldade, você pode escrever esse carinha aqui, ó, A mais B vezes A mais B quadrado. Então isso aqui vai ficar A mais B vezes A quadrado mais B, 2AB mais B quadrado. Beleza? Por quê? Porque esse carinha aqui a gente já estudou, é o quadrado da soma. E aí eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Beleza? E aí, ó, repara, vou fazer, ó, A vezes A quadrado dá A ao cubo. Tá? A vezes mais 2AB dá o quê? Mais 2A quadrado B. Beleza? A vezes B quadrado, então dá o quê? AB quadrado. Beleza? Agora vamos para o B. Vamos escrever o B. B vezes A quadrado. Então, vou fazer de azul, continuar fazendo de azul. B A quadrado. Beleza? Mais B vezes 2AB. Então, ó, 2AB vezes B quadrado. B vezes B quadrado, B a cubo. Beleza? E aí eu posso juntar algumas coisinhas aqui. Como assim? Esse A ao cubo, eu vou deixar ele aqui, vou repetir. Aí percebe, ó, A quadrado B e aqui, ó, A quadrado B. Ah, mas estão em ordem diferente. Não interessa, é uma multiplicação. Então coloca o A quadrado na frente. Ou passa o A quadrado aqui para trás, tanto faz. E aí esse carinha vai ficar o quê? Ó? Mais, aqui tem 2, aqui tem 1. Então, ó, 3A quadrado B. Aqui é a mesma coisa. Olha que interessante. Aqui é AB quadrado. Aqui é 2AB quadrado. Então aqui vai somar o quê? Ó? 3AB quadrado mais B ao cubo. Beleza?
se fosse o cubo da soma? Seria a quadrado, a ao cubo, perdão, quadrado, ó, a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo. Beleza? Então, repara que esses carinhas aqui, ó, iam ficar negativos. Você começa com um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Sempre assim intercalando os sinais dos termos. Sempre começa pelo positivo. Aí, negativo, positivo, negativo. E assim vai. Beleza? Se fosse de quarto, quinto, sexto, ia seguir essa mesma lógica, tá? É porque conforme eu vou aumentando os expoentes, fica difícil de trabalhar, de ficar desenvolvendo, né? Dá um certo trabalho e aí que entra o binômio de Newton, beleza? Então tá aí, ó. Cubo da soma, cubo da diferença. E aí agora a gente vai para alguns não tão comuns, né? Quadrado de um trinômio, por exemplo. Tenho A mais B mais C ao quadrado. Como é que fica isso? A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Aí é muito comum aparecer desse seguinte formato. Ó. Aqui eu vou colocar em evidência o 2. Como assim? O 2 aparece aqui, aqui e aqui. Beleza? Aí eu coloco em evidência que vai ficar AB mais AC mais BC. Tranquilo? Olha lá que interessante. Aí pode aparecer nessa forma ou nessa forma, tanto faz. Aqui, galera, uma curiosidade. Imagina que aqui, ó, fosse uma letra K. Vou chamar o A mais B de K. Então, ó, K é igual a mais B. Beleza? Então, no lugar de A mais B ali, eu vou colocar K. Então, ficou assim, ó, K mais C ao quadrado. Isso vai ser um quadrado da soma, K ao quadrado, mais 2KC, 2KC, mais C ao quadrado. Deixa eu melhorar isso aqui que está ficando torto. Vou melhorar isso aqui. Então, ó, K mais C ao quadrado. Aí vai ser K quadrado mais 2KC mais C. Beleza? E aí, galera? Quanto que vale K? A mais B. Então, no lugar de K, eu vou colocar A mais B. Ó. A mais B ao quadrado mais 2A mais B vezes C mais o C ao quadrado. Aqui eu fui subindo, só ajeitar aqui, ó. Mais B. Pronto. E aí, ó. E aí, isso aqui é um produto notável que a gente já está familiarizado, né? Já conhece. Vai ficar A quadrado mais 2AB mais B quadrado mais... Aí, esse C pode vir aqui para frente do C. Então, vai ficar 2AC, que vai multiplicar aqui dentro, né? E 2BC. Beleza? Mais esse C quadrado. Então, reorganizando, fica A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Joguei para lá. Beleza? Aí, ó, 2 que multiplica AB, que multiplica AC, que multiplica BC. Então, viu que de um trinômio, o quadrado de um trinômio, eu consegui, né, fazer uma jogada aritmética aqui e como se transformasse ele, desenvolvesse ele, mas de uma outra forma, né? Usando aí aquele conceito lá do produto de notável do quadrado da soma.
Então isso aqui é interessante, que de repente pode auxiliar e servir de artifício para alguma questão. Beleza? Vamos para outro. Então esse aí é um quadrado de um trinômio. Show de bola? Outra questão, ó. Outro produto notável, interessante de trabalhar, é o produto de Steven. Eu não sei como é que se pronuncia, como se escreve o nome desse cara. Eu acho que é assim, beleza? Eu acho que é assim. Então, eu tenho A mais X vezes A mais B, B vezes X, perdão. B vezes X. Aí eu tenho o quê? X quadrado, A mais B, que multiplica X, mais AB. Porque percebe que se eu desenvolver isso aqui, ó, A vezes B, AB. A vezes X, AX. X vezes B, XB ou BX, tanto faz. X vezes X, X quadrado. Reorganizando, vou colocar X quadrado, mais aqui eu posso colocar em evidência o X, aparece tanto nesse termo quanto nesse termo. Então, vai ficar A mais B vezes X mais AB. Percebe que se eu multiplicar aqui, fazendo a distributiva, X vezes A, AX, X vezes B, BX. Eu volto para cá, beleza? Então, esse é o produto de Steven, beleza? Então, vamos para os últimos. Os últimos são esse carinha aqui, ó. A menos B, que multiplica A quadrado mais AB mais B quadrado é igual a A quadrado ao cubo, perdão, menos B ao cubo. Beleza? E esse carinha aqui, ó, A mais B é igual a A quadrado menos AB mais B quadrado é igual a A ao cubo mais B ao cubo. Tranquilo? Então são chamados de, não sei se tem outro nome, né? Mas são chamados aí de cubos especiais, né? Ou produtos notáveis especiais. Onde tem aqui como se fosse o cubo da soma, né? Não, o cubo da soma não, né? O cubo da soma a gente já viu e o cubo da diferença, né? Isso aí, seriam produtos notáveis especiais que são raríssimos, né? E ainda tem um mais ainda, que é a Sophie Germain, né? Que é um produto notável aí muito interessante, mas que cai para IME só e tal, entende? Apesar de ter uma questão do IME, mas não usa esse conceito. São produtos notáveis simples, tá? Na listinha. Então, esse aqui é um produto notável que quando eu tenho isso aqui, parecido assim, entre aspas. Quando eu tenho produto da soma pela diferença, que eu tenho A quadrado menos B ao quadrado, aí eu posso escrever A mais B vezes A menos B. Aqui, quando eu tenho A ao cubo menos B ao cubo, eu posso escrever desse formato. Ou se eu tiver nesse formato, se eu reconhecer, eu posso escrever assim, beleza? Me dá um exemplo. Então, sei lá, vou botar aqui, ó, x menos 1. Aqui vai ser x mais x mais 1. Aí eu posso escrever nesse formato aqui, ó, x ao cubo menos 1 ao cubo. Que na verdade eu nem preciso botar esse cara. Pô, professor, isso aqui eu posso escrever assim? E isso aqui assim? Pode. Por quê? Ó, esse cara é como se fosse meu A. Esse cara aqui, ó, é como se fosse meu B. Então, ó, A menos B, beleza? A quadrado mais AB, o A é X, o B é 1, beleza? Então, menos 1, perdão. Mas aqui, ó, percebe, quando for menos aqui,
isso tudo vai dar mais, tá? Isso aqui, ó, tudo vai dar mais. E quando for mais aqui, aqui tem um sinal de menos. É essa sutileza, é essa a diferença. Mas se você for desenvolvendo, né, distributivo, é para não ficar muito trabalhoso. Mas você faz assim, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. E aí você vai chegar, né, nisso aqui. A mesma coisa, isso, esse de baixo, tá? E você chega nisso aqui. São a diferença desses sinais. Então aqui, ó, o A quadrado, ó, o A vezes B, porque x vezes 1x, beleza? E o B quadrado, que é 1 ao quadrado, 1. Então, aí. Beleza, galera? Então são esses produtos notáveis. Esses não são comuns, tá? Quase não caem em provas, mas são importantes e não pode deixar de ser visto. E até a próxima. Eu espero que vocês curtam lá o material que eu vou compartilhar com vocês. Tentem fazer, tranquilo? Tá com gabarito, sentiu dúvida, comenta no grupo, pede ajuda ao colega, me pede ajuda, chama no privado, beleza? Então, até a próxima semana. Próxima semana, a intenção é colocar pelo menos aí 2 assuntos, não vou prometer, mas é essa a intenção, para fazer um simuladinho no final do mês com as matérias que a gente já viu, beleza? Então, forte abraço, boa semana para vocês e tchau, tchau!